Hoje em dia, o mundo faz um discurso de paz, de ordem, de tranquilidade, mas a confusão é geral ainda. E se você olhar, por trás de 80% das confusões, das guerras, dos genocídios, seja qual pretexto for, tem um assunto por trás: petróleo, petróleo e petróleo. E não é por acaso que na América Latina, dois países passam por dificuldades políticas absolutamente extraordinárias, penso eu. A Venezuela, maior reserva de petróleo do mundo, maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos, e nós, o Brasil, que desde 2014 estamos aí administrando a mais aguda, a mais grave, a mais complexa crise social, econômica e política de toda a nossa história. E olha que não é uma história de muita paz. Então, entender essa questão do petróleo, o que é que ela tem a ver com o interesse da população mais pobre, do trabalhador, do brasileiro médio, que muitas vezes está aí desencantado com todos e com tudo, é a intenção do programa de hoje. Eu chamei um craque que todo mundo já sabe o nome dele, só que é um craque de outro assunto. Eu vou falar com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tem aquele da seleção brasileira, campeão da Copa América, mas esse aqui é um craque de outro assunto. Ele é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Essa é uma das instituições dos trabalhadores mais importantes, porque ela sempre teve uma tradição não só da defesa corporativa, dos justos interesses dos trabalhadores do petróleo, mas eles, tradicionalmente, e o Felipe tem dado grande relevo a isso, eles fazem, antes de mais nada, a defesa do Brasil e do papel público estratégico que a Petrobras deve jogar para um país como o nosso. Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você. E eu vou começar com uma pergunta. Por que a gente não privatiza logo isso? Não é corrupção demais, esculhambação. Você já sabe que o meu papel aqui Enfim, eu quero fazer a voz dos críticos para que o Felipe, introduzindo a opinião qualificada que ele tem, possa nos explicar. Então, por que a gente não entrega logo isso para os estrangeiros, acabar com esse negócio de político ficar nomeando gente na Petrobras? Exato. A importância de uma empresa como a Petrobras, ela transcende uma situação puramente empresarial. Quer dizer, o setor do petróleo, o setor da energia, né? Ele é, no Brasil e no mundo, como você introduziu, um aspecto estratégico para o desenvolvimento. Então, qual foi o motivo de se ter criado a Petrobras? O Brasil era um país dependente das multinacionais do petróleo, dependente da importação de combustíveis por multinacionais estrangeiras, um país cujo desenvolvimento ele era freado e dificultado por conta dos custos, em termos dos custos de abastecimento nacional, e também para um aspecto muito importante na época, que foi crucial para a criação da Petrobras, que foi o aspecto militar, da segurança brasileira do ponto de vista militar. Se houvesse alguma situação de conflito, o Brasil, as Forças Armadas brasileiras, não teriam garantia do seu suprimento energético. Então, por conta desses motivos, a Petrobras foi criada e se desenvolveu a indústria do petróleo no Brasil, que é uma coisa que não existia praticamente, era uma coisa... Nós estamos começando o programa e eu estou com muita vontade nesse programa de explicar para a pessoa mais simples da nossa gente, né, o que é isso que você acabou de dizer. Uma empresa integrada. Então, a empresa integrada de petróleo é aquela que ela procura o petróleo, quer dizer, explora o petróleo, ela tem a capacidade de encontrar esse petróleo, produzir o petróleo, e uma vez que se produz o petróleo cru, né, ela é capaz de refinar o petróleo produzindo os derivados do petróleo, né? Os derivados do petróleo que são combustíveis, né? Combustíveis líquidos. Gasolina, óleo diesel, gás. GLP, gás de cozinha, gás natural, né? O combustível de aviação, né? O QAV. O combustível também para navegação para os navios, né? O bunker. E também os petroquímicos, né? E todos os derivados do petróleo aí na química. Por exemplo, essas garrafas de PET que a turma chama e tal, tudo isso é petróleo. Tudo isso é petróleo, tudo isso vem. Vem da capacidade de refino. Refino e petroquímica, né? Sim. Refino e petroquímica. Bom, agora vamos voltar à sua questão. Por que a gente não deve privatizar, abrir mão desse patrimônio que foi construído aí durante décadas, né, no Brasil? Justamente porque a Petrobras é a garantia para se abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis. Então, quais são as consequências de um país que pode dispor de energia a um custo mais baixo possível através de uma empresa estratégica, dando esse caráter nacional para a industrialização?
Isso aumenta a produtividade do trabalho, isso dinamiza a economia, isso possibilita o crescimento econômico, porque para crescer economicamente você precisa consumir mais energia. O consumo energético brasileiro, em termos per capita, né, por pessoa, né, é um consumo extremamente baixo, em termos de energia. Ainda é muito baixo. Quer dizer, um americano gasta quanto de energia por cabeça? Olha, é 6, 7 vezes mais do que o Brasil. Isso é um sinal de que o Brasil é pobre, mas que tem um potencial aí. Exato. E tem uma correlação, quer dizer, quando você... O desenvolvimento humano, por exemplo, medido pelo IDH, quando você analisa os países e os seus índices de desenvolvimento humano, você percebe claramente que quanto maior o índice de desenvolvimento humano, maior o consumo per capita de energia. Então, por exemplo, se o Brasil almeja ter um padrão de vida de um país que tem o maior IDH do mundo, que é a Noruega, por exemplo, a gente precisaria consumir 5 vezes mais. E a Noruega tem empresa de petróleo? Tem. E é privada? Não. Aliás, as maiores empresas de petróleo do mundo, né, são integradas, né, esse conceito de integração, e são estatais. Das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 4 são estatais. E das 20... Das 5 maiores companhias de petróleo do mundo, 4 são estatais. Exato. E das 20, são 13 estatais. Das 20 maiores, 13 são estatais. E com uma tendência de aumento da participação das estatais, porque as empresas estatais elas têm demonstrado maior capacidade, maior eficiência na reposição das suas reservas e na sua atuação integrada. As companhias privadas do petróleo, que já foram muito importantes, aquelas famosas 7 irmãs, e que hoje não são mais 7 porque estão se fundindo entre si e tudo mais, elas têm perdido importância relativa ao longo do tempo. Elas não têm sido capazes de repor as suas reservas na medida em que são consumidas e também não têm sido capazes de se manter a sua participação relativa nas demais atividades da cadeia de valor do petróleo. As empresas estatais são cada vez mais importantes, tanto na exploração e produção, quanto no refino, na petroquímica, em toda essa atuação integrada. Então, o Brasil, dispondo da Petrobras, ele dispõe de uma vantagem comparativa. O Brasil, dispondo do petróleo do pré-sal, para o seu desenvolvimento, ele tem uma vantagem relativa. Aumento da produtividade do seu trabalho, crescimento econômico e possibilidade de desenvolvimento humano. Desde que a gente saiba usar o nosso recurso em nosso benefício. Vou fazer uma pergunta de provocação. Que tamanho é a riqueza do pré-sal até aqui? Que a gente imagina que já está aí ouvindo a conversa. Essas estimativas aí, o pré-sal ainda não é totalmente conhecido. Isso. Ainda não é totalmente conhecido. Quer dizer, você tem campos gigantes e supergigantes que estão sendo aí delimitados e conhecidos, etc., né? Você tem alguma coisa aí da ordem de dezenas de bilhões de barris descobertos, mas o potencial, ele pode ser ainda maior. Quer dizer, agora a pergunta que eu acho muito importante é a pergunta do uso que a gente tem que fazer do petróleo do pré-sal. Muitas vezes tem uma perspectiva, tem uma visão que até é o senso comum, de que a riqueza do petróleo do pré-sal ela vai se dar com a sua produção o mais rapidamente possível, inclusive pensando em exportação de petróleo cru, por multinacionais estrangeiras. Agora, isso nunca aconteceu. Quer dizer, nenhum país do mundo que tenha petróleo ou que tenha outra riqueza similar, estratégica importante, nenhum desses países pôde se desenvolver pela exportação de petróleo cru por multinacional estrangeira. Não existe nenhum exemplo no mundo de um país que tenha recursos dessa natureza e que tenha se desenvolvido a reboque da exportação desses recursos por multinacionais estrangeiras. O que o Felipe está dizendo vale a pena repetir. Nem um país do mundo se desenvolveu, tendo potencial de uma riqueza como o petróleo, se desenvolveu exportando petróleo bruto, sem elaboração industrial, refino e outras aplicações, nenhum país do mundo. E eu poderia dizer que o que essa gente está planejando é exatamente isso. Aliás, o que já estão fazendo. É isso que já está acontecendo. É isso que já está acontecendo. Agora, em 2019, a perspectiva é que o Brasil tem uma exportação líquida de petróleo cru, quer dizer, a exportação descontada do que é importado. Sim. A exportação líquida de 1 milhão de barris por dia de petróleo cru. 1 milhão de barris por dia. Quanto é que nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo, o Brasil como um todo, né? O Brasil como um todo, alguma coisa entre 2,5 milhões e 3 milhões de barris. Ou seja, nós estamos praticamente entre 1/3 e a metade exportando sem elaboração. Sim. Isso num crescente, quer dizer, isso num crescente com a participação das multinacionais também cada vez maior. Sim.
Então, o primeiro ponto é esse: nenhum país se desenvolve exportando petróleo cru por multinacional. Agora, o Brasil ainda tem um agravante, porque o Brasil não é um país pequeno como a Noruega. Muitas vezes a gente toma a Noruega como exemplo, tem vários aspectos positivos da experiência norueguesa, da gestão do seu recurso, do seu petróleo e tudo mais, mas a gente tem que ponderar que a Noruega é um país de 5 milhões de pessoas. Metade do Ceará, praticamente. Exato. Então, a Noruega, ela pôde se dar o luxo de ter as suas estatais, que são duas, e ter a gestão do seu petróleo, exportar o seu petróleo, e fazer o seu fundo, né, o seu fundo social e tal, que administra a tecnologia, administra uma série de questões para gerações futuras, e vem tendo sucesso, né? Tem o maior IDH do mundo, era um país muito pobre. Agora acontece o seguinte: eles puderam se dar o luxo de exportar grandes volumes de petróleo cru porque o consumo interno estava satisfeito. No caso do Brasil, para que a gente atinja um padrão de consumo norueguês, que é o uso do petróleo que traz o desenvolvimento humano, a gente teria que consumir 5 vezes mais do que a gente consome hoje. 5 vezes mais. Ou seja, o petróleo do pré-sal são grandes volumes, mas as necessidades não atendidas da nossa população são maiores. Então, a perspectiva de você exaurir os recursos do pré-sal dessa forma é uma perspectiva de novo ciclo do tipo colonial. O Brasil está entrando num novo ciclo do tipo colonial, exaurindo um recurso que não tem a segunda safra. Então, veja, o Brasil está na contramão, exportando cada vez mais petróleo bruto, e como o nosso consumo aqui embaixo, ainda que tenha muita crise de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, também de alguma forma cresce, ainda que só pelo crescimento da população, enfim, nós estamos então importando do estrangeiro os produtos trabalhados, os produtos elaborados, gerando emprego lá com o dinheiro do cabo que bota gasolina aqui. Isso também está acontecendo, mas são dois fatores assim que a gente podia tratar de forma independente. Tem dois fatores, quer dizer, a gente tem consumido pouco. É o consumo das famílias e o consumo industrial também. Sim. O principal que promove o desenvolvimento é o consumo industrial. Então, isso. É evidente que com a melhora do padrão de vida das pessoas também vai haver aumento do consumo das famílias, e isso é bom. Mas o aumento do consumo industrial, esse sim é crucial para que a gente tenha uma cadeia industrial complexa, diversa, que é emprego de qualidade, tanto na indústria quanto nos serviços para essa indústria e tudo mais. Então isso, a disponibilidade do petróleo e o uso do petróleo possibilita que isso seja feito. Né? Agora, isso também está acontecendo, quer dizer, essa questão da importação dos produtos refinados tem acontecido por conta da política de preços que a Petrobras adotou desde outubro de 2016 com o peso parente. Eu quero esmiuçar bem isso. Exato. Então, esse é um fator que é um agravante. Né? O agravante que a partir de outubro de 2016 a Petrobras passou a praticar o chamado preço paritário de importação. Então, apesar de produzir petróleo no Brasil, ter capacidade instalada para refino no Brasil, petróleo brasileiro, a Petrobras, uma empresa estatal do Brasil, apesar disso, se arbitrou um preço alto, mais alto do que o preço internacional, vamos dizer assim, do Golfo do México lá nos Estados Unidos, um preço paritário ao que se importaria, quer dizer, então é o preço que se paga numa refinaria do Golfo dos Estados Unidos, por exemplo, mais o custo de internação, os lucros dessa operação, né? As margens de risco, etc., os seguros que se paga, tudo que se... E o dólar também? Tudo impactado pelo dólar e pelo preço do petróleo no mercado internacional. E se cobra, quer dizer, a Petrobras passou a cobrar da população brasileira aqui o preço desses derivados paritários como se eles estivessem sendo importados. Certo? Como se eles estivessem sendo importados. Explica isso de novo. Quer dizer, eu entendi bem, mas isso para uma pessoa de boa fé entender... Não é razoável. O que ele está dizendo, ele próprio vai dizer de novo, vou pedir para ele repetir. Mas veja bem, o petróleo é a base do preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, enfim. E o Brasil tem a Petrobras, que pertence ao conjunto do povo brasileiro, que produz petróleo aos seus custos em real. Pois o que ele está dizendo, Felipe Coutinho, é que a partir do golpe, né, com a posse do Michel Temer e a presença do Pedro Parente aqui dentro, na Petrobras, aqui dentro não, que aqui é a Associação dos Engenheiros, lá na Petrobras, o Brasil não está mais cobrando do povo brasileiro o preço do petróleo que nós produzimos, e sim o preço da especulação internacional em dólar. Está começando a entender por que você está pagando quase R$5 na bomba? Está começando a entender, meu irmão caminhoneiro, você que fica pegando corda aí
os malucos que nos governam e achar que o óleo diesel está caro desse jeito porque alguém meteu a mão, roubou na Petrobras, isso é o que estão te dizendo, a razão é essa daqui, ó. Estão te cobrando o preço, ao invés de ser o preço da Petrobras, estão te cobrando o preço internacional. É assim? Nem internacional, é o preço paritário de importação. Porque se fosse o internacional, seria mais barato. Ainda seria mais barato. Mais barato. É o preço paritário de importação, quer dizer, o preço internacional, que é o preço, por exemplo, no Golfo do México. As refinarias americanas que competem com a Petrobras, sim, elas ficam ali no Golfo do México. Se você pega o preço internacional, por exemplo, a gente poderia dizer que o preço internacional é o preço dessas refinarias, né? Vendido lá nos Estados Unidos. Então, o preço dos derivados vendidos nos Estados Unidos é mas o preço que se cobra pela Petrobras desde outubro de 2016 aqui nas suas refinarias é esse preço internalizado. Então, você internaliza. Piora, então, sim. Então é mais alto, né? Então é o preço mais basicamente que um importador tem. Ou seja, se subir o preço lá fora e se subir o dólar, os dois vão para o preço da gasolina. Ainda arbitra o lucro dessa atividade de importação, por exemplo. Ainda arbitra o lucro. E quem é que está levando esse lucro? No caso, quando a Petrobras passa a praticar esses preços, o que acontece? O diesel da Petrobras, que é o principal produto das suas refinarias, fica encalhado na refinaria da Petrobras. Fica encalhado, porque é um preço relativamente alto que viabiliza o negócio dos importadores. Olha isso. Os importadores passam a ter facilidade, ter lucro nessa atividade de importação, riscos muito baixos, porque a política de preço passa a ser essa, passa a ocupar o mercado da Petrobras. Até 30% do mercado do diesel da Petrobras foi ocupada pelos importadores. Quase um terço, então. Sim. O diesel da Petrobras, que ela tem capacidade de produzir, como está encalhado na refinaria, ela é obrigada a reduzir a carga de petróleo. Sim. Então, com isso, as refinarias da Petrobras se tornaram ociosas. Ou seja, nós estamos com capacidade de produzir 100 litros de gasolina, de óleo diesel, e estamos produzindo quanto? Da ordem de 70. Estamos com 30% desocupado. Sim. Isso desempregou gente? Isso sempre desemprega. Mas essa não é a questão principal. Não, eu sei que não, é só... sempre desemprega, porque a indústria do petróleo, ela é intensiva em capital, ela não é intensiva em trabalho. Então, o efeito que ela tem é um efeito quando você consegue distribuir a renda petroleira. Sim. Não é exatamente na atividade que tem os empregos. Que tem os empregos. Tem quando você vai construir uma refinaria, tem quando você vai construir um navio, tem quando você vai construir uma plataforma. Se você fizer no Brasil, com conteúdo local, isso tem grande potencial de geração de emprego de qualidade. Mas a partir do momento que já está maduro, já está operando, etc., são altamente automatizados, etc. Sim. Então tem uma quantidade de empregos menor. Mas na verdade o que acontece? A Petrobras fica menos eficiente do ponto de vista que ela não aproveita a sua capacidade instalada, o consumidor paga mais caro, a Petrobras perde mercado. Então nesse sentido a política de preço também prejudica a Petrobras, porque apesar dela cobrar mais caro esse preço paritário de importação por litro vendido, ela vende menos litros, porque ela perde até 30% do seu mercado para os importadores. Para o importado. Isso é um fenômeno novo? Nunca existiu isso? Existia uma parte pequena? Não, esse fenômeno, como eu estou escrevendo aqui, é uma coisa que começou de outubro de 2016 para cá. Ou seja, até 2016, para você ver a diferença que faz a política. Desastrado ou não, a diferença que faz a política. Um rumo para cá, um rumo para lá. E a diferença que faz uma empresa que obedeça ao interesse do país, como a Petrobras, ou uma empresa multinacional que está aí para ganhar dinheiro do jeito que for melhor, no curto prazo, explorando tudo e deixando aí o resto para nós. Ou seja, até 2016 o Brasil estava produzindo sua gasolina, seu óleo diesel, seu gás de cozinha, aqui mesmo, em real, ocupando as nossas refinarias. A partir de uma mudança de política, né, a partir de 2016 muda a política, cai um regime, né, violenta-se a democracia, pelo menos na minha opinião, mas o fato prático é que você está sentindo. Muda a política e o Brasil agora passa a deixar a Petrobras com as suas refinarias um terço paradas e, em vez de produzir aqui, está trazendo do estrangeiro cada vez mais. Quantos milhões de barris nós estamos trazendo de diesel e tal do estrangeiro? Esse número não tem de cabeça. Eu tinha ouvido em 206 milhões, mas o ano passado, para ver se está aumentando. 206 milhões de barris no ano. Eu não tenho esse número, de cabeça. Não quero me arriscar nesse número. Eu tinha visto 206 milhões de barris. Já tinha visto. O importante é que é alguma coisa dessa ordem, de 20, 25, 30% do mercado do diesel
né, vem sendo ocupado aí pelos importadores. O consumidor brasileiro está pagando mais caro. E essa política de preço não beneficia a Petrobras na medida em que ela perde mercado. Ela poderia praticar preços mais baixos, como a gente, aliás, propôs para a Petrobras. Ou seja, a Petrobras, que pertence ao povo brasileiro, está perdendo. O consumidor brasileiro, taxista, caminhoneiro, cidadão de classe média que usa o carro para ir e vir para o trabalho, estão perdendo. Isso. E quem está ganhando? Um grupo de interesses particulares. Isso, a começar pelas refinarias dos Estados Unidos, que é da onde vem 80%, 85% do diesel importado pelo Brasil. 80 de cada 100 litros de óleo diesel importado pelo Brasil nessa mamata vem da onde? Dos Estados Unidos. É uma política de preço que a gente batizou de America First, quer dizer, os Estados Unidos primeiro. Então, beneficia as refinarias dos Estados Unidos, as grandes traders, que são as empresas logísticas que fazem essa operação, que são poucas empresas gigantescas, que monopolizam, oligopolizam essa logística de importação dos derivados para o Brasil. Os distribuidores privados no Brasil, né? Eles são nacionais, pelo menos, ou são também... Uma parte nacional e uma parte não. Você tem ideia da proporção, não? Não tenho. Favorece Vamos levantar isso para ver se depois eu ajudo a divulgar. Sim, os distribuidores. Mas essa é apenas uma parte, né, dessa grande vantagem das refinarias e dos traders. Né? Aí você tem os distribuidores nacionais e você também tem, aí no caso da gasolina, beneficia os produtores de etanol no Brasil, que deslocam o mercado da gasolina, passam a vender mais etanol. Mas não é só o etanol produzido no Brasil que se beneficiou, não. Começou a aumentar muito a importação de etanol. De álcool. Sim. Aí disputando e tirando o mercado então, da gasolina. Nós inventamos praticamente, pelo menos do ponto de vista de cana-de-açúcar, o etanol, o carro a álcool, por exemplo, e agora estamos importando o álcool do estrangeiro. Tá? Onde é que estão nos levando? Me diga uma coisa, e há uma outra questão rumorosa que também nós precisamos ajudar o povo a entender, que é uma decisão meio estranha, meio esquisita. Eu sou outrora professor de Direito. E eu aprendi, a entrevista é sua, mas eu só introduzindo aqui, eu aprendi que o patrimônio público não pode ser vendido pelo administrador. Eu fui prefeito, eu fui governador, eu fui ministro e tal. Eu não podia, pela lei brasileira, pela Constituição, eu não podia vender as coisas sem pedir permissão aos representantes do povo, que são a Câmara Municipal, quando eu era prefeito, a Assembleia do Estado, quando eu era governador, e, vamos dizer, o Congresso Nacional. E agora o nosso Supremo Tribunal Federal, cada dia que passa a gente tem uma novidade, fez uma decisão que, pelo menos para mim, do seu ponto de vista do direito, é muito estranho. Eu quero ouvir como é que vocês estão pensando isso. O Supremo fez uma no cravo, outra na ferradura. Né? Examinando uma ação, disse que a Petrobras não pode ser vendida sem leilão e sem autorização do Congresso. Mas, na mesma decisão, disse que se for uma subsidiária da Petrobras, que na minha mente é a mesma coisa, porque se a Petrobras pertence majoritariamente o capital controlador ao povo brasileiro, a subsidiária pertence ao povo brasileiro. Mas eles autorizaram a subsidiária a serem entregues, a vendida sem leilão, sem transparência e sem autorização do Congresso. Corresponde? Foi essa a decisão. Foi essa decisão, mas ela é muito estranha. É muito esquisitíssima. Ela é muito estranha, porque essa decisão, ela possibilita que aconteça o quê? Apesar deles terem dito que a Petrobras ela não pode, né, ser privatizada sem autorização do Congresso, eles fizeram a interpretação seguinte: olha, a Petrobras ela não depende de lei para criar uma subsidiária. Então ela também não dependeria de lei para privatizar a subsidiária. Agora acontece o seguinte: o que a Petrobras pode fazer? A Petrobras pode simplesmente transferir todos os seus ativos para uma subsidiária. Evidente. E depois, assim como aconteceu com as malhas de gasodutos... Eu quero falar sobre isso especificamente, mas continue. Então, desculpa. Isso que nos causa estranheza, quer dizer, você ter, assim, por lei, né, da criação da Petrobras, você interpretar que ela também é capaz de criar subsidiárias para fazer a melhor gestão da sua atividade empresarial, né? Isso não significa, do meu ponto de vista, que ela pode criar uma subsidiária com o objetivo de privatização. É evidente. Você cria uma subsidiária com o objetivo de fazer a melhor administração empresarial. Patrimônio público, é evidente. Exato, que você tem uma lei que determinou que a Petrobras ela fosse criada com objetivos, porque a atividade do Estado, empresarial do Estado, é uma atividade que tem que estar justificada em lei. Então, se justificou em lei o interesse público disso,
e se entendeu que ela pode criar subsidiárias para que ela possa fazer justamente da melhor forma possível essa gestão do Estado empreendedor. Vamos explicar aqui. Ó. A Petrobras é uma joia que faz pesquisa, que financia ciência, tecnologia, é a mais importante estrutura de financiamento de inteligência tecnológica no Brasil. Ela procura, acha e explora petróleo. Depois que o petróleo sai, ela faz o refino do petróleo, transformando o petróleo naquilo que a gente usa, não só gás, gasolina, óleo diesel, os matérias-primas para plástico, para coisa que é a petroquímica. Ela transporta isso e ela distribui. Esqueci alguma parte? Também participa da petroquímica, né? Isso, na petroquímica. E fertilizante. Fertilizante. Teoricamente, a Petrobras tem potencial para, a partir do petróleo, fazer fertilizante. Então, as subsidiárias são assim, em vez da Petrobras ser uma empresa ela só, como a gente conhece, para que ela tenha foco, faça as coisas com a devida personalidade, que um negócio é você explorar petróleo, outro negócio é você distribuir gasolina, é um posto de gasolina, uma rede, que é a distribuidora BR, que pertence à Petrobras. Ela transporta o gás, então são os gasodutos que ela faz, então tem 1 milhão de atividades e a decisão do Supremo é essa, é uma coisa muito exótica, que é a Petrobras, ela mesma não pode ser privatizada sem autorização legislativa. Mas as subsidiárias podem. E o que quer dizer o seguinte, a Petrobras amanhã, mal administrada ou entregue ao interesse do capital estrangeiro, ela pode pegar todas as atividades dela, criar uma subsidiária e a partir daí vender. Veja como as coisas estão no Brasil. É mais ou menos isso. No limite você pode ficar com a Petrobras só com o prédio da sede da Petrobras, só o prédio, lá com aquela plaquinha lá escrito Petrobras, e todos os ativos que são os meios produtivos da Petrobras podem ser transformados em subsidiárias e vendidos. Quer dizer, isso me parece estranho. Me parece que, eventualmente, isso pode ser, inclusive, questionado no próprio Supremo. Mas está sob recurso isso? Existem diversos recursos em diversos níveis no Supremo e em outros níveis da Justiça, tá certo? Essa foi uma decisão recente, né? Eu sei. Mas eu entendo que isso mereça, inclusive, que os próprios ministros eles esclareçam, quer dizer, se eles entendem que é isso mesmo. Quer dizer, uma coisa é você entender que pode criar e pode privatizar o que você criou. Outra coisa é você perceber que existe isso sendo feito de uma forma sistemática. Isso começou, né? Começou a acontecer. Não é uma autorização estranha do judiciário. Isso já está acontecendo. Exato, já está acontecendo. E na medida em que haja, vamos dizer assim, reclamações na justiça nos seus diversos níveis, a gente vai ver como é que a justiça vai se posicionar. Então, o que aconteceu já na parte de logística, de distribuição? São 2 mega redes, uma de gasodutos do Sudeste, que era uma subsidiária, uma empresa autônoma, controlada 100% pela Petrobras, e outra que me diz muito de perto é a do Nordeste e do Norte. Né? Uma que administra desde Coari, Manaus, o gasoduto que eu vi nascer em Campo de Urucum, eu estive lá na origem, e que emancipou depois de muito tempo o abastecimento de energia de Manaus, que era termoelétrica a carvão, a termoelétrica a diesel, comprando diesel de São Paulo. E como a Petrobras é estatal, o governo teve condição de mandar fazer, no meio da selva, né, o que a iniciativa privada jamais faria. E eles entregaram isso para a iniciativa privada, para multinacionais. É verdade? Exato. Foram privatizadas essas 2 malhas de gasodutos, quer dizer, eram empresas subsidiárias da Petrobras, quer dizer, subsidiárias integrais da Petrobras. Como é que funciona? Elas operam com contratos com a Petrobras. Então, uma subsidiária da Petrobras, ela tinha um contrato com a própria Petrobras, né, a holding, né? Dá vontade de rir para não chorar. Certo? Esse contrato é um contrato que garante que, para você ter aquela capacidade de escoamento, a Petrobras pagava a sua subsidiária, né, um valor fixo, né? Um valor fixo garantido, né, de um volume, mesmo não ocupando aquele volume todo, eventualmente, mas é uma operação de risco zero. No mercado use or pay. Ship or pay. Então você tem essa garantia contratual, você tem um risco para a subsidiária zero. E a Petrobras tinha a garantia de que o gás que ela produzisse, ela teria como escoar através da sua subsidiária. Porque a subsidiária de uma malha de gasodutos não é uma coisa que é simplesmente um conjunto de tubos interligados. Para você construir uma malha de gasodutos, na verdade, você está desenvolvendo consumidores.
Sim. Isso é um trabalho de anos, um investimento multibilionário. Você garantir o suprimento do mercado com gás natural, convencer os consumidores a fazer investimentos na alteração da sua matriz ali, do óleo combustível para o gás, etc. Então isso é uma coisa muito lenta e é uma conquista que a Petrobras fez com muito trabalho, muito investimento, desenvolveu o mercado, fez um investimento de quilômetros e mais quilômetros de malha de gasodutos, tem essa relação, que é uma relação que é boa para a Petrobras, porque tem a garantia de escoar o seu gás através da sua subsidiária. E se você consegue escoar o gás, você também tem garantia de produção do petróleo, porque o petróleo é produzido Vem associado. Uhum. Então, se você não tivesse essa garantia, você colocava em risco, inclusive, a produção do petróleo. Uhum. E agora você transfere isso, privatiza como se isso não tivesse valor nenhum e garante esses contratos com as multinacionais estrangeiras, que vão ter um lucro certo. Então, a Petrobras vai ter que pagar os aluguéis. Ou seja, vamos lá, traduzindo de novo. Eu sou dono de um bocado de caminhão, né? O gasoduto é um bocado de caminhão, só que um tubo, né? É um meio de transporte. Então, eu sou dono de um bocado de caminhão, eu acerto com o gerente dessa parte dos meus negócios, né? O preço desses caminhões levarem minha mercadoria, de maneira que ele ganhe, que essa empresa ganhe dinheiro e eu tenho um preço justo, mas eu tenho a garantia que se eu tiver a mercadoria, o caminhão está lá na porta esperando para levar a hora que eu quiser. Aí, de repente, eu tenho a seguinte ideia: eu vou entregar os caminhões todos para um concorrente potencial, para um terceiro, garanto a ele o contrato da minha mercadoria, mas ele não garante que transporta a minha mercadoria se ele não quiser, é isso? Sim, vai existir um risco aí, porque esse contrato vai sendo renovado, esse contrato vai... Aí, então, eu vendo os caminhões e passo a pagar o aluguel dos meus caminhões que eu vendi. Exato, com custo de capital... negócio bonito. Com um custo de capital maior do que aquele que você toma de terceiros. Vamos traduzir isso agora, porque nós estamos entrando na chave de entender isso. Então, veja, a Petrobras tem uma desculpa. A desculpa qual é? Ela está com uma dívida muito grande e ela está querendo se desfazer de negócio a partir do golpe. Ela está querendo se desfazer de negócios para pagar a dívida. Mas esses negócios, eles pertencem à rede onde a Petrobras tem que transportar, por exemplo, no caso dos gasodutos, o gás. Então ela não vai se desfazer do negócio, ela vende, mas tem que alugar os gasodutos por um preço que dá garantia de lucro para quem comprou. Então a diferença entre o que ela ganhou com isso e o aluguel que ela paga e o juro que ela pagava é pior para ela. É pior para ela. Se ela não tivesse recebido esse recurso de terceiros e ter que honrar esse contrato futuro, se ela tivesse, ao invés de tomar esse capital pela venda dos gasodutos, se ela tivesse ido ao mercado, como ela tem acesso ao mercado, e captado a 6,1%, 6,2% ao ano em dólar, que ela tem acesso, sim, esse 6,1%, 6,2%, 6,3% é muito mais baixo do que o custo que ela vai ter. Isso falando só financeiramente. Só financeiramente. Sem falar de todo o aspecto estratégico. Questão estratégico, sensível e tal. Isso assim, olhando assim puramente financeiramente, fazendo um balanço. Mata o pretexto safado com o que se fala publicamente, que é a razão de vender. Né? Isso. E sobre esse ponto, a gente também fez um estudo que eu acho importante a gente pontuar, quer dizer, essa justificativa da privatização para a redução da dívida, isso vem sendo falado desde até antes Dilma, né? Dilma, Bendini, etc. Sim. Já naquela época, 2014, 2015, já se começou a falar, a ter essa retórica, né? Essa construção da ignorância sobre a Petrobras, o mito da Petrobras quebrada. Então, desde essa época, em 2015, 2016, nós fizemos estudos prospectivos mostrando que não era necessário vender ativos para redução da dívida, a partir dos números da Petrobras. Isso a gente falava que não era antes. Agora a gente fez diferente. A gente fez... olhando para trás do mal feito. Olhando para trás do mal feito. Então a gente olhou a redução da dívida de 2015 a 2018. Quanto dessa redução da dívida veio da privatização? Apenas 25% do que se reduziu a dívida de 2015 a 2018 foi privatização. 75% foi de geração de caixa da Petrobras. Da própria Petrobras. Se não tivesse privatizado nada, a dívida teria reduzido substancialmente da mesma forma. Em proporção maior, porque pelo menos a parte que foi vendida, o caixa também geraria caixa. Porque quem veio comprar as partes da Petrobras vendidas não veio para fazer caridade, veio para ganhar dinheiro. No curto prazo. Claro. Me explica uma coisa, isso é reversível?
Tudo é Vamos reversível. supor que amanhã a democracia brasileira ache um caminho, que a gente discuta um projeto nacional de desenvolvimento e que esse projeto consiga deixar claro para o povo brasileiro qual é o papel de uma empresa estratégica para a nossa, não só para o barateamento da nossa vida, mas para a gente poder mandar no próprio nariz, não depender de multinacionais. Isso é reversível? É reversível. Eu acho até uma oportunidade que a gente tem aqui de dar um recado para essas Eu empresas vim aqui para isso. multinacionais. Eu vim aqui para isso. Essas empresas multinacionais que estão fazendo esses negócios, que no Negociatas, passado, eu chamo. que no passado eram os negócios da China, né? Sim, agora virou negócio Agora virou do um Brasil. negócio do Brasil. Então acho que essas empresas multinacionais que estão vindo aqui se apropriar dos ativos da Petrobras nessas condições, a gente tem que ter consciência que é um negócio de risco. Uhum. É um negócio de risco. Essas empresas estão tendo alta lucratividade, é uma oportunidade que eu considero que até única na história do Brasil, e está sendo feito o que está sendo feito agora, desde 2015, 2016. Agora, isso é uma oportunidade única. Eles estão vindo aqui, estão se apropriando dos ativos dessa maneira, como está aqui ao longo de todo esse tempo e aqui também denunciando. Então, eles têm que ter consciência de que é uma atividade de risco. Uhum. Então, eu espero que isso tudo seja revertido e que o patrimônio público seja recuperado. Restaurado. Isso tem que ser uma discussão em que cada um bote a cara para bater. Porque a questão é essa: no mundo do petróleo não tem brincadeira, não tem neném, nem tem ingenuidade. É literalmente guerra, às vezes por cima da mesa, que está Iraque, Egito, Síria, tudo isso é guerra, né? Ou por baixo da mesa está aí o grande conflito da Rússia com os Estados Unidos, da China com os Estados Unidos. Não é só petróleo, mas o petróleo está por trás disso. E o Brasil, a Venezuela é um caso gravíssimo e tal, nem sequer admiro a forma como eles estão administrando. Mas os brasileiros, nós vamos ter que botar isso em debate. E assim, para um cara com as minhas convicções, é preciso deixar muito bem documentado que isso que está acontecendo não pode ser mantido. Isso tem que ser mudado, revertido, porque sem isso o Brasil não será mais uma nação soberana. Se a gente faz isso e tem uma administração severa, profissional, contrato de gestão, embora mantendo pública a Petrobras, é razoável que eu pudesse afirmar que nós também poderíamos baratear os preços dos combustíveis para a população, sem cometer nenhuma ineficiência. De forma nenhuma. Isso, inclusive, a gente tem uma proposta concreta sobre esse assunto. Por exemplo, a gente poderia praticar preços mais baixos do que nas refinarias da Petrobras, mais baixos do que é vendido nas refinarias dos Estados Unidos. Explica isso, vamos explicar bem isso, porque isso bota o nosso povo na jogada, entendeu? É difícil para um popular, muito difícil para um brasileiro médio, cansado como está com razão da corrupção e vendo os exemplos. Não dá para esconder debaixo do tapete a molecagem que aconteceu com a apropriação dos interesses brasileiros na Petrobras, né, por 10, 12, 15, 20 anos, do Fernando Henrique para cá. Eu que tenho um testemunho muito aproximado, eu sei da bandalheira, sei bastante bem. Eu cansei de denunciar as coisas da Transpetro, cansei de denunciar os contratos sem licitação de terceirização de serviço, ou seja, a Petrobras vulnerou-se, não o corpo funcional, né, a direção política da Petrobras. E isso faz com que o nosso povo seja muito, deixa eu te dizer com franqueza, o nosso povo fica muito assim, entre a cruz e a caldeira. Quer dizer assim, não, eu acho que a Petrobras é um ativo meio importante, compreendo que tem aí uma riqueza que pode emancipar o Brasil, portanto meu filho pode viver numa condição diferente, mas ao mesmo tempo ela não está nesse momento me servindo, só está servindo a meia dúzia de salafrário da política. Então é quase como uma faca na manteiga você defender políticas contra, como eles estão fazendo. Claro que tem uma massa de propaganda financiada com dinheiro de fora e tal, porque isso não tem impacto nesse jogo. Mas vamos no prático. Se a Petrobras fosse administrada com um contrato de gestão, não é, em que ela tivesse padrões de governança corporativa, com compliance, ou seja, com padrões severos de eficiência e controle, inclusive com as entidades dos seus próprios servidores, que eu conheço a FUP, conheço vocês, a história das entidades, e eu sei que é perfeitamente praticável isso, ela ser administrada em bases extremamente profissionais. O povo ganharia com isso ou perderia? Ganharia, porque o mercado brasileiro, através da Petrobras, ele pode ser abastecido a custos muito menores do que ele é hoje. Por quê? Porque a Petrobras ela foi construída para isso. A Petrobras ela nasceu para isso. Claro. Toda a estrutura da Petrobras, a sua verticalização e integração nacional, possibilita que ela tenha níveis de eficiência elevadíssimos. Uhum. Entendeu? Então, o custo da Petrobras de se explorar e produzir petróleo é relativamente baixo em comparação com as suas Vamos botar número congêneres. nisso.
Olha, pagaria, a gente fez nessa proposta, a gente considerou um preço de equilíbrio da exploração e produção de $40 o barril. Já impostos incluídos? Sim. $40. $40 o barril. A gente considera que é um número confortável para que as atividades de exploração e produção, elas se paguem, né, de uma forma tranquila. Os custos do refino da Petrobras, que são inclusive publicados pela própria companhia nos seus balanços, é da ordem de $2,50 por barril. A gente considerou $4 o barril para poder lidar com amortização de investimentos, lidar com algumas outras coisas. Então, você considerando isso e considerando uma margem de lucro acima de 100%, por exemplo, para hoje, né? Acima de 100%, o custo da produção de 1 litro de diesel seria alguma coisa da ordem de R$1,10 e R$1,11 na refinaria. Certo. Quanto é que, por regra, é razoável que o mercado distribuidor lá na bomba bote em cima disso? Aí se você vai incluir os impostos, etc. Frete e tal. Exato. Aí o diesel hoje, vamos dizer, tá alguma coisa aí para o consumidor, não sei quanto que a pessoa vai assistir, porque isso varia muito com essa nova política de preço. Vai ao amanhã aqui. Vai ao amanhã. Mas vai datado. Alguma coisa de R$3,50 a R$4 o litro, você poderia ter para os níveis atuais do petróleo, né? Sim. E da cotação do real, isso você poderia ter na bomba do diesel amanhã alguma redução da ordem de 50 centavos. Isso garantindo uma Petrobras altamente lucrativa, tá certo? Altamente eficiente. Isso para começar a você tratar essa questão, né, do abastecimento aos menores custos. E a gasolina? A gasolina a gente não fez um trabalho ainda, fez igual, não posso te dar um número. Mas é bom que a gente pode seguir a mesma lógica. Isso, tem que trazer o povo para essa discussão. Porque o povo brasileiro está muito machucado. Né? Vocês todos têm que saber disso. Então, você falar mal de estatal, falar mal de político, falar mal de coisa, é muito fácil no Brasil, porque pega o mau exemplo verdadeiro, noveliza e não deixa a população saber o que está por trás. E o outro lado, né? Porque é como se eu faço sempre essa comparação, você tem uma vaca extraordinária, que lhe dá leite de boa qualidade todo dia, dali você tira o queijo, dá uma cria por ano, e ela de repente pesteou de carrapato. Então está todo mundo vendo o carrapato, e aí essa turma aí resolveu o problema dando um tiro na testa da vaca. Mata o carrapato, mas perdeu a vaquinha, perdeu o leite, perdeu o queijo, perdeu a cria por ano. Isso é porque o meu esforço nesse programa aqui é um pouco de dar tradução ao mais simples dos brasileiros desses verdadeiros problemas nossos. Mas é importante, então nós estamos com duas tarefas aí, né, de ver essas coisas do preço, como é que a população ganharia. Felipe, pelas tantas, você falou uma coisa e eu estou tão interessado assim que eu acho que eu não dei o devido valor, ou pelo menos não fiz você repetir como eu fiz em algumas vezes. Petróleo como mercadoria e petróleo como uso. Qual é a diferença? Petróleo não é só uma mercadoria que nem sal? Então, a petróleo é uma mercadoria especial, justamente pelos seus efeitos na economia, né? No aumento da produtividade do trabalho, nessa perspectiva de ter uma relação com o crescimento econômico e com o desenvolvimento humano, como eu disse anteriormente. Então, a energia é necessária para que tenha crescimento e a energia é necessária, na medida em que você consome energia, uma sociedade consome energia, você tem uma correlação com o desenvolvimento humano. Então, no caso do petróleo e do Brasil, no petróleo brasileiro, né, do pré-sal e o Brasil tem um nível de consumo per capita extremamente baixo. Então, não é razoável para um país de mais de 200 milhões de pessoas, com um nível de desenvolvimento relativamente baixo como o Brasil e um nível de consumo de energia extremamente baixo, não é razoável que a gente permita a exportação de petróleo cru por multinacionais estrangeiras. Essa perspectiva é uma perspectiva do tipo colonial, que vai fazer com que a gente perca mais esse ciclo, mais essa oportunidade. Muito mais importante do que vender como mercadoria é usá-lo aqui. Exato. Usar. E extrair disso todos os efeitos irradiadores para uma nova industrialização do país. Exato. Você ter uma planificação, quer dizer, uma forma de desenvolver essa economia de uma forma inteligente, planificada, explorando as nossas potencialidades, né? Potencialidade de recursos naturais, como é o caso do pré-sal, e potencialidade também de recursos humanos que nós temos, a possibilidade de agregar valor a esse petróleo no Brasil e criando uma indústria aí que seja diversificada e que tenha também as oportunidades dos serviços aí, serviços tecnológicos, de engenharia, todos esses serviços que você pode agregar a esse setor, e isso pode
É isso sim que desenvolve o país, você se apropriar e distribuir a renda petroleira. O que está em disputa é a renda petroleira. Sim. E o que está acontecendo nesse modelo é a apropriação da renda petroleira por multinacionais estrangeiras exportando petróleo cru. Quando se pertencendo ao Estado, ela pode eventualmente ser um reforço para a educação, para a saúde, para as políticas públicas. Exato, para todos os aspectos sociais e econômicos, que são importantes para o desenvolvimento de um país, né? E essa estratégia de esquartejar a Petrobras e vender não é mais ou menos aquela que o Fernando Henrique fez lá atrás, a Fronap? A Fronap era o seguinte, a Petrobras tinha aí não sei quantos navios, uma dezena ou mais de navios dela própria, levando e trazendo petróleo e tal, nesse mercado global que a Petrobras participa. Fernando Henrique vendeu e hoje a Petrobras aluga os mesmos aviões, os mesmos navios. Não é a mesma coisa? É muito parecido, é a mesma lógica, quer dizer, a lógica de você transformar os ativos em subsidiárias e privatizar as subsidiárias. E você vai esvaziando, assim, a estrutura produtiva da Petrobras e aumentando, mantendo só uma superestrutura que não tá relacionada aos ativos produtivos da companhia. Então, o caso das refinarias, o caso das malhas de gasoduto. Vamos cravar aqui uma denúncia, que é por ver se os nossos supremos aí, nossos magistrados se compenetram, não é que para além da lei, que é uma leitura meio estranha, mas que eles compreendam que há uma fraude em elaboração. Porque na medida em que eles afirmam que é ilegal a venda da Petrobras sem audiência do Congresso, a gente está assistindo o governo falar repetidamente que vai vender as refinarias. Ora, as refinarias são da Petrobras. Portanto, o que eles estão anunciando é uma fraude contra a ordem do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para eles venderem, eles têm que fazer essa fraude, transformar as refinarias em subsidiária, fraudulentamente, e vender, é isso? Então, a gente tem que perguntar para o Supremo, que fez essa interpretação da lei, se é esse o entendimento deles. Quer dizer, isso é razoável? É uma fraude isso. Você permitir que uma empresa crie subsidiárias para operar na economia, uma empresa estatal, criar uma subsidiária para atuar da melhor forma possível numa atividade que ela é coberta por lei, que ela funciona. Agora, você criar subsidiária com o único objetivo de privatizar... É uma fraude. Isso não parece razoável. Então, a gente precisa questionar. Atenção aí, pessoal que tem refinaria nas estruturas, e não duvide que boa parte dessas compras talvez não seja para botar para funcionar, não. Porque se a estrutura de preço que eles continuam fazendo assim, é muito razoável sempre pensar que eles vão fechar. Compra, fecha e domina o mercado, trazendo de fora. Enfim, estou eu falando aqui, não é o Felipe que está falando. Mais alguma ponderação? Não, acho que foi ótimo. Tá. Te agradeço. Bom, vamos nos ligar nesse assunto. A Petrobras, ela é uma empresa, passou um mau bocado em matéria de administração, isso é flagrante, nada justifica a corrupção que aconteceu, mas nada justifica a corrupção muitas vezes maior, que é entregar o patrimônio que pertence aos filhos e netos dos brasileiros e que foi feita à custa literalmente de sangue. O Getúlio Vargas, para criar essa Petrobras, teve que se matar. E as forças que o levaram a se matar foram aquelas mesmas forças que hoje estão vindo aqui levar essa riqueza extraordinária do povo brasileiro, as multinacionais do petróleo. Nós não temos nada contra multinacional, mas o petróleo é nosso.